consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos. Aleluia, glória. Você pode dar uma glória a Deus, querido? Eu queria dar uma salva de palmas para a mídia e para todos que participaram dessa gravação. Vocês podem dar uma salva de palmas para eles? Estamos hoje há 22 meses para uma igreja com propósito. Eu não sei se você percebe, mas há 2 meses atrás eu prometi que até a igreja começaria a pregar. E vocês perceberam, né? Nós tínhamos um ninho no mês anterior, mas agora nós temos um sofá. E esse sofá está profetizando algo. Ele está dizendo o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Durante todo esse mês, esse sofá vai estar aqui. E esse quadro vai estar aqui. E nós vamos estar enxergando nossa família aqui. Você pode enxergar a sua família aqui? Sabe, amados, quando nós olhamos para uma família debaixo da ponte, é estranho, porque aquilo machuca a gente. Eu não sei se isso dói no seu coração, quando você passa debaixo de uma ponte e tem uma família ali. Aquilo dói, aquilo machuca. Porque toda família, ela precisa de uma casa para fazer e compor um lar. Vocês concordam comigo? Mas também não é o fato de haver pai, mãe, filhos dentro de uma casa que quer dizer que exista um lar. Às vezes lá dentro só existem pessoas se reunindo. Tem uma casa bonita, mas eles não conversam, não interagem e não tem unidade. Talvez até a casa é um amuleto, alguma coisa desse tipo. Mas é tão legal e é maravilhoso quando uma família encontra uma casa e ali aquela soma de família com casa se transforma em um lar. A igreja do Senhor não é diferente. Essa casa, ela está recebendo a nossa família. E nós vamos profetizar hoje que a nossa família servirá ao Senhor. Amém? Nós vamos daqui a pouco impor as mãos e profeticamente a gente vai dizer: a minha casa vai servir ao Senhor. Eu tenho um testemunho muito forte
para falar sobre isso. Hoje, na verdade, nós vamos colocar fundamentos. A pregação de Santa Ceia para a gente, a partir desse tempo, né, de 2 meses para cá, é uma pregação que ela é um preâmbulo. Ela abre sobre tudo que a gente vai ministrar durante esse mês. Então, nesse mês nós vamos ministrar sobre divórcio, nós vamos falar sobre novo casamento, nós vamos falar sobre solteirice, nós vamos falar sobre namoro, nós vamos falar sobre o papel do homem, o papel da mulher, nós vamos falar dos filhos, dos pais. Nós vamos tratar todos os assuntos que constroem uma casa, constroem um lar. Vocês estão comigo? Então, se alguém quiser um material que diga assim, rapaz, eu quero um material para fundamentar a minha família e transformar ela em um lar, nós vamos produzir esse material todos os cultos. Todos os cultos, é que nem um plano de aula. Nós fizemos um plano de aula, estamos fazendo um plano de aula para esse mês. E a minha intenção hoje aqui não é abordar todos os assuntos, mas é mexer um pouco, tá certo? Vocês estão comigo? Amém, amém? Amém? Glória a Deus. Então eu queria orar. Eu sei que vocês já estão orados, mas a gente fica ali atrás da coxia, né, vendo as coisas do culto, vendo as coisas que estão certo, as coisas que precisam acertar. E às vezes o pastor, que é o pastor presidente, né, algumas vezes a gente fica mais livre quando vai pregar em outra igreja. Porque quando a gente está na nossa igreja, né, na minha posição de pastor presidente, a gente acaba vendo os detalhes. Olha, uma lâmpada que não ligou, uma coisa que não ficou tão legal, a gente fica ali observando. Então, talvez essa oração é mais para mim do que para vocês, amém? Então eu preciso orar nesse momento. Pai, eu quero te agradecer, eu quero te bendizer, que nessa noite o Senhor possa me usar poderosamente. Eu quero ser como um microfone na sua mão, apenas, Pai, dando voz ao Senhor. Antes de eu ver as pessoas, eu quero ver o Senhor. Antes de eu ver, Pai amado, os irmãos, eu quero ver Jesus, porque é o filtro que vai dizer como falar com a tua noiva. Pai, eu quero te agradecer pela rica oportunidade de apregoar a sua palavra, que nessa noite nós possamos ser tocados, mexidos pela sua palavra. Obrigado, Pai, por essa atmosfera, obrigado por esse lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Vocês estão comigo? Sabe, queridos, hoje nós estamos decidindo, né, sobre o futuro da nossa nação. É o que diz, é o que falam, que nós vamos votar, nós vamos exercer o nosso papel de cidadão. Nós decidimos na nossa igreja há um ano em que nós não iríamos nos posicionar de nenhuma forma, nós iríamos focar esse ano 100% em Cristo. E vocês não me viram em nenhum momento falando sobre política. Porque eu acredito que quando um pastor prega, ensina, fala, ministra, e a igreja ela é madura, não precisa o pastor ficar falando o beabá que todo crente precisa saber. Acredito que todo crente, todo cristão tem que votar por ideologia, por identidade, por filosofia, né? Eu não acredito que um bom cristão ele vá vender o seu voto. Eu não acredito que um bom cristão ele vai fraudar ou que ele vai fazer coisas erradas. Eu acredito que um bom cristão, e eu acho que também não é uma forçação de barra de um pastor que vai mudar todas as coisas. Então eu acredito que o meu papel é pregar a palavra e ensinar, e conforme isso aconteça, o Espírito Santo vai tocar no coração de alguém. Mas eu só quero falar uns minutinhos antes de entrar na palavra da seguinte forma. Amanhã nós teremos talvez já uma intenção de quem será o presidente, de quem será o governador. Amanhã nós já estaremos, daqui a pouco na verdade, né, sabendo quem são os deputados federais, estaduais, senadores. E amados, deixa eu dizer uma coisa, eu tenho visto irmãos brigando, famílias se destruindo, pessoas se degladiando por causa de partidos e por causa de políticos. A Bíblia diz que dentro da igreja do Senhor Jesus, nós não podemos ser partidarista. Paulo chega a pregar e dizer o seguinte: uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, outros dizem que são Pedro, tem uns até que dizem que são de Jesus Cristo. E ele começa a corrigir, porque esse espírito está errado. É um espírito que divide pessoas. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que independente de quem ganhar para presidente da república, eu vou orar por ele. Independente de quem ganhar para deputado, eu vou orar por ele.
para senador, eu vou orar por ele, porque a Bíblia diz que o papel da igreja é orar pelas suas autoridades. E o papel do pastor é pregar sobre unidade. Vocês estão comigo? Amém mesmo? Então a gente vai continuar pregando nessa igreja desse jeito. Eu queria que também nesse momento o irmão Marcos ficasse em pé. Por favor, irmão Marcos, por gentileza. Amém, amados? Amém. Muitos irmãos ofertaram, muitos irmãos chegaram junto, a igreja chegou junto para contribuir para o tratamento do nosso irmão que teve um bom combate da fé em cima de um câncer e ele está aqui de pé, vivo. Amém, amados? Glória a Deus. E domingo que vem ele vai dar o testemunho dele. Amém, amados? Amém. Muito obrigado, irmão Marcos. Queria honrar. Ainda tem algumas fotos aqui dentro. Eu queria que quem já colocou a foto tirasse, porque daqui a pouco a gente vai fazer esse ato, né? Nos perdoe, porque era para a gente ter explicado, não ter deixado lá a oratória lá fora, e aí causou uma confusão. Tá bom. Então tá bom. Então tá beleza. Tá tranquilo. E daqui a pouco nós vamos fazer isso. Eu queria que você pudesse levantar sua Bíblia agora. Às vezes eu não faço isso, mas hoje eu senti a vontade de fazer. Levanta sua Bíblia, onde ela estiver, talvez no seu celular, talvez no seu tablet, talvez no papel mesmo, tá bom? Eu queria que você levantasse a sua Bíblia aí, por favor, e dissesse: esta é a indestrutível, incorruptível, inabalável palavra de Deus. Sendo assim, com ousadia, eu digo que eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Sendo assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Aleluia. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, por gentileza. Nós vamos ler pelo menos uns 5 textos. E eu acredito que isso vai levar a gente a uma decisão. Eu quero falar hoje sobre a decisão de lutar pela nossa família. Eu quero falar para vocês sobre isso. Porque, queridos, deixa eu dizer algo. 2 Reis 20, versículo 1. Talvez as pessoas estão se preocupando, e de fato nós temos que ter uma certa cautela ou coisa parecida com os políticos que nós vamos colocar. Mas deixa eu falar uma coisa: uma sociedade só se destrói se as famílias estiverem fracas. A menor partícula de uma sociedade não é o indivíduo. A menor partícula da sociedade é a família. A família é a menor partícula da sociedade. Antes de Deus fazer a igreja, Ele fez o projeto da família. Inclusive, quando falou sobre igreja, usou o exemplo da família. E existe um plano diabólico para destruir a família. Deixa eu dizer uma coisa para você, e deixa eu falar. Nós estamos antecedendo a pior geração que vai surgir na face da terra. A Bíblia diz que essa geração será uma geração que vai ter comichão nos ouvidos, e não vai conseguir ouvir a voz da verdade. Nós estamos participando de uma geração em que as bases, as raízes, elas estão muito fracas. E tudo isso é um plano diabólico, satânico, como que mísseis que estão sendo enviados para destruir os princípios originais do Senhor, que sempre funcionaram e sempre vai funcionar. E eu queria conversar com vocês sobre isso. 2 Reis 20, versículo 1 diz o seguinte: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então era uma enfermidade que todo mundo sabia, pegou, morreu. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. De novo, põe em ordem a tua casa. O Senhor mandou Isaías dizendo: Isaías, você vai morrer. Ponha em ordem a sua casa. Vai prestando atenção à construção disso. E ele disse o seguinte:
porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade. Ei, peraí, escuta aqui, viu? Você pode mentir, a gente pode mentir, não deve. Alguém pode mentir para qualquer pessoa, mentir para Deus não. Vocês estão comigo ou não? Aqui tem um profeta debaixo da unção, e ele agora vira para a parede e diz: Senhor, agora sou eu e o Senhor. É para a onda, viu? Sou eu e o Senhor, face a face eu e o Senhor aqui agora. Estou orando com o Senhor. Ezequias está chamando Deus para o ringue. Ezequias está dizendo: ei Deus, sou eu e o Senhor agora. Eu vou apresentar as minhas razões diante de ti. Eu fui fiel diante do Senhor a minha vida toda. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Você dizer que foi fiel para alguém que nunca entrou na sua cabeça, nunca viu seus atos, quando ninguém estava vendo, é uma coisa. Mas você falar para Deus que em todo momento, momentos públicos e privados, momentos mentais, Ezequias foi fiel a Deus. Ele está dizendo isso para Deus. E ele diz o seguinte: com inteireza de coração. Uau! Ou seja, ele está dizendo: eu não só fiz o que era certo, eu fiz querendo fazer. Porque você pode fazer o que é certo sem querer fazer. Porque se você não fizer, você pode receber uma retaliação, você pode ser castigado. Mas ele está dizendo: eu fui fiel e ainda fui fiel com prazer. Rapaz, para uma pessoa falar um negócio desse, e no Antigo Testamento, ele diz: e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração. Eu ouvi sua oração, Ezequias, e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia. Subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos seus dias 15 anos. Diga 15 anos. Diga de novo, 15 anos. Uau! E das mãos do rei da Síria te livrarei. E por aí vai. O mais importante é aqui. Então ele ganha mais 15 anos. Agora olhe que coisa interessante aqui. Presta atenção aqui. Esse homem é reto, fiel, com inteireza de coração, mas Deus está mandando ele colocar a sua casa em ordem. Uau! Então vamos de novo. Nós estamos vendo um homem de autoridade, e a unção no Antigo Testamento descia sobre reis, sacerdotes e profetas. Nós estamos falando de um homem ungido por Deus. Nós estamos falando de um homem que está falando com Deus, e Deus está aceitando os argumentos, porque Ele é o sim e o amém. Então quando Ezequias estava dizendo: eu sou fiel, fui fiel o tempo todo, Deus dizia: sim, é verdade. Sim, é verdade. Sim, é verdade. E Deus diz: receba mais 15 anos. Mas antes disso, Deus diz para Ezequias: Ezequias, você foi fiel, você foi um homem reto, mas a sua casa estava em desordem. Isso quer dizer, meu irmão, que um grande pastor, um grande empresário, um grande profeta, um grande pregador, um grande líder, ele pode fazer muita coisa publicamente, e pode até fazer e agradar a Deus, e deixar a sua casa abandonada, e deixar a sua casa em desordem. Mas eu quero lembrar a vocês, e presta atenção nisso, que ele recebeu mais 15 anos. E o filho de Ezequias tem quantos anos quando ele começa a reinar? Manassés, 12 anos. Vamos fazer cálculo, tá bom? Vamos fazer cálculo. Se Manassés, ele recebe o reinado com 12 anos de idade,
é porque com 3 anos depois da profecia, Ezequias engravida a sua esposa. Então, quando Deus profetizou para Ezequias colocar a sua vida e a sua família, melhor falando, em ordem, ele ainda não tinha o filho que iria assumir o reinado. Eu estou conseguindo deixar claro? Ele recebe uma ordem: põe a sua casa em ordem. Você é fiel, você é justo, você é top, mas sua casa está em desordem. Mas naquele momento, ele não tinha um filho que seria o sucessor. 3 anos depois, ou seja, dos 15 que ele ganhou a mais, para colocar a casa em ordem, ele tem o primeiro filho, Manassés. E 12 anos depois, ele morre, e Manassés assume. Só que Manassés, ele se torna o pior, se torna o mais herético, diabólico de todos os reis que assumiram, mais do que Acabe. Oh, aleluia. Então, quando Ezequias recebe a profecia que tem que botar a casa em ordem, ele já tinha 3 anos que estava carregando essa profecia. Ele tem um filho, e ele não transfere para o filho os cuidados que Deus pediu para que ele tivesse. Vocês estão comigo? Estão conseguindo me acompanhar o raciocínio? Ok, vamos para frente. 2 Reis 20, versículo 12. 2 Reis 20, versículo 12, por favor. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas de um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente, ou seja, foi curado. Então mandaram para ele um presente, dizendo: olha, tá aí, né? Você estava doente e nós vamos mandar para você um presente. Ficamos muito felizes. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro: a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava aos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: quem viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que seja eunuco no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias, escuta isso. Então disse Ezequias a Isaías: boa é essa palavra que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Eu não sei se você está entendendo o babado aqui. Vamos de novo, o negócio é pesado. Olha que onda. Agora Ezequias já está debaixo da profecia. Já está chegando, já ali no meio do tempo que Deus deu a mais para ele. Olha que onda, presta atenção. Vá prestando aqui, querido. Oh, aleluia, Senhor. E ele está vaidoso. Ele pega e começa a mostrar tudo que ele tem. Escute isso. Mas você percebe que em nenhum momento ele mostrou sua família. Vamos lá de novo. Olha o que ele está fazendo aqui. Ezequias
se agrada com o presente e diz: eu vou mostrar aos mensageiros tudo que eu tenho, minhas armas, meu tesouro, minhas posses, tudo. Mas em nenhum momento ele mostra sua família. Então isso começa a me demonstrar que mesmo assim ele continua errando. Ele continua errando. E aí vem o profeta Isaías e diz: olha, está vendo esse homem que mandou da Babilônia esse presente? Ah, pois, futuramente, daqui a pouco, vão pegar tudo que você tem e vão levar para a Babilônia. E os seus filhos, eu não sei se você sabe o que é ser eunuco não de nascença. O eunuco não de nascença, que é o caso que ele está falando aqui, é que ia pegar todos os filhos macho dele, iria capar, não sei o nome que eu poderia dizer, iria retirar o órgão genital masculino. Eu não sei se você está entendendo isso. Ezequias fica sabendo que até os filhos dele seriam levados como escravos, mas não seria qualquer tipo de escravo. Eles serviriam as suas mulheres, e antes de servir como suas mulheres, eles ficariam estéreis. Uma geração que iria morrer, uma geração que iria acabar. Oh, aleluia. E Ezequias olha para isso. Imagine você, alguém chegando para você dizendo: olha, está vendo tudo que você tem? Está vendo os seus filhos? Eles vão ser dissipados, e tudo que você tem vai ser destruído. E você pergunta: sua única preocupação, eu vou estar vivo ou morto? Não, você vai estar morto. Ah, que boa palavra. Eu pensei que seria no meu tempo. Então você quer dizer que no meu tempo eu tenho paz, não é isso? Eu vou ter paz nos meus dias, não é isso? Então o que importa é isso. Uau. Talvez, querido, a gente está olhando para esse comportamento e a gente está dizendo assim, presta atenção no que eu estou falando nessa noite. Talvez a gente está olhando assim, dizendo: que absurdo, mas talvez você está dando mais atenção à sua empresa, está dando mais atenção ao seu carro, ao seu dinheiro, ao seu lazer, do que à construção social e espiritual, ética e moral dos seus filhos. Talvez na sua agenda você diga que os seus filhos são importantes, talvez você diga que sua família é importante, diga que os seus valores: ah, eu amo minha família, mas você não luta pela sua família, você não dá tempo à sua família, você não coloca princípios na sua família, você acha que tudo pode, tudo está legal, o que é que tem de mais? E os seus filhos estão sendo manipulados por professores, por cultura e por coisas que agridem ao Senhor Jesus. Quem pode dar uma glória a Deus? Todos os diáconos prendam as portas, porque só começamos. Aleluia. Nós somos filhos de uma geração de pais que tinha homens, que dizia que ser homem era beber, que ser homem era ter muitas mulheres, de mães que ficaram sozinhas em casa para sustentar uma família, e que fecharam seus corações, que foram machucadas e endurecidas, e passou isso para os filhos. Muitos de nós temos lembrança que os nossos pais foram honestos, mas poucos de nós temos lembrança de pais que brincaram conosco, que gastaram tempo brincando conosco, que gastaram tempo ensinando coisas produtivas na vida. Talvez muitos de nós tivemos pais que pagaram a conta, mas talvez não tivemos pais que mostraram um modelo para a gente. Eu vi a cena aqui de Dona Maria do Socorro e seu João se beijando. Poucos tiveram esse privilégio de ver os seus pais chegando numa idade e ainda apaixonados. Vocês estão comigo? Não é se tolerando, não é ficando calado dentro de casa, um dormindo em cada cama, ou tanto faz. Oh, aleluia. Há mais ou menos 20 anos atrás,
A televisão dos Estados Unidos colocou como modelo de família a família de Ozzy Osbourne. Uma família que literalmente fazia pactos satânicos. E era chamado os Bornes. Até W. Bush um dia honrou ele na Casa Branca, dizendo que a sua mãe, que tanto escutava Billy Graham, amava aquele programa. Deixa eu te dizer uma coisa, sem querer, nós estamos nos transformando nos Ezequias. Sem querer, nós estamos só nos preocupando e dizendo com boas palavras, sabe, não, eu estou preocupado com meus filhos, sabe, a herança que eu vou deixar para eles. Mais do que uma herança, o seu filho precisa de um legado. Mais do que uma herança. Pastor, o que é uma herança? Por exemplo, a herança de um pastor dentro de uma igreja. Eu não sei qual dia que eu vou sair dessa igreja, mas um dia eu vou sair dessa igreja. Deixa eu dizer uma coisa, eu não quero deixar aqui herança. Qual é a herança? Essa igreja é grande, ou seja lá o que for, eu quero deixar um legado. Qual é o legado? Um povo que adora, um povo que é apaixonado por Jesus. É isso que eu quero deixar. Eu quero deixar um povo com um fogo dentro dele. Porque senão, essa igreja não vai passar daquelas igrejas da Europa puritanas, onde John Wesley pregou, onde outros grandes homens pregaram, e hoje são boates, são cabarés, são pubs, são igrejas tombadas, mas lá dentro não tem pregação, lá dentro tem prostituição. Nós não estamos levantando um grande monumento, nós estamos levantando um grande movimento. E na sua casa, eu estou gritando nessa noite como um profeta, você precisa decidir lutar pela sua família. Pelo amor de Deus, ouça o Espírito. É o Espírito que está dizendo, é o Espírito que está falando. Mas lutar pela família é causticante, é trabalhoso, é enjoativo, é rotineiro, é moído, é enfadonho, é diário. É o diabo lançar na cabeça do homem que será que não seria melhor ter casado com outra? É o diabo lançando na cabeça da mulher, será que eu respeito esse homem que está do meu lado? É o diabo lançando nos filhos, eu não quero ter os meus pais como referenciais. É o que o diabo está fazendo nos dias de hoje. E nós estamos fingindo que nada está acontecendo. E como Isaías eu estou vindo nessa noite, pregando para vocês aqui, aqueles que vão nos assistir. Em 2 Crônicas 32, 25, por favor, abra aí. 2 Crônicas 32, versículo 25. Vocês me amam? Vocês me amam? Me ame, por favor. Me ame, por favor. É melhor a ferida daquele que nos ama do que o beijo daquele que nos odeia. Eu vou repetir de novo. É melhor a ferida daquele que nos ama do que o beijo daquele que nos odeia. Deixe Deus tratar a gente nesse mês. Deixe Deus salvar nossas famílias esse mês. 2 Crônicas 32, 25 diz: mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele, contra Judá e Jerusalém. Sabe, querido, deixa eu dizer algo para você. Fica claro que o final de Ezequias foi o seguinte. Deixa eu dizer, vou botar nomes claros. Era melhor Ezequias ter morrido. Porque se Ezequias não tivesse morrido, não tinha gerado Manassés. Era melhor Ezequias não ter tido um filho. Ele não estava pronto. Porque ele era um homem reto, justo. Talvez você diga: pastor, eu sou um homem honesto. Pastor, eu trabalho muito, tem calo na minha mão.
deixa eu dizer uma coisa, isso é desculpinha. Homem, você é que não quer estar perto dos seus filhos, você não quer dialogar com eles, você não quer amar os seus filhos. Todo homem tem que trabalhar, todo homem tem que ser um referencial, mas quanto tempo você gasta com os seus filhos? Roma manamasso rocosorobro que cerebres. Aleluia. Aleluia. Em Gênesis 18, 19 está escrito assim. Gênesis capítulo 18, versículo 19, escuta aí. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Deus está falando com Abraão. Ele está dizendo: Abraão, olha, eu não quero que minha bênção morra em você. E quando nós cantarmos essa música durante todo esse mês, eu quero que você lembre disso. Quando nós cantarmos que a bênção se derrame sobre 1000 gerações, minha família, sua família, nós estamos falando isso aqui. É sobre esse versículo, essa música fala desse versículo, que a intenção de Deus, Ele está dizendo, porque eu escolhi você, Abraão, Ele está falando para Abraão, para que ordene, geração de pais que estão democratizando, reféns de filhos. Não, se você não quiser vir para a igreja, ô super nano espiritual hoje aqui nesse lugar. Deixa eu te ler de novo para você. Porque se você é cristão, você ama a Bíblia. Pare de embromar, pare de enrolar. Ame a palavra, crente se ensina ou não. Pare de ficar colocando meias palavras. Olha de novo aqui, porque eu escolhi Abraão, você. Abraão, eu escolhi você. Eu estou falando com os Abraão aqui agora. Abraão, eu escolhi você para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus está olhando do céu e dizendo assim: eu tenho uma bênção para a casa do pastor Joselito. Mas como é que esse cabra macho, como é que essa casa está lidando com minha justiça, com a minha palavra? Eles estão negociando ou eles estão com interesse de coração? Vocês estão comigo ou não? Amém ou não amém? Quando eu dou essas paradas é só para refletir mesmo. Ele está dizendo: Abraão, veja, eu tenho uma bênção de Torá sobre você, mas tem um gatilho. Tem um gatilho. Eu só libero quando eu vi em você e na sua esposa, você pegando sua filha, a sua família e dizendo: aqui em casa a banda toca desse jeito. Existem bênçãos que não descem sobre a nossa casa, porque dentro da nossa casa não tem sido palco de santificação as coisas do Senhor. E se nós somos, e eu estou sendo totalmente Novo Testamento e prova a você, a Bíblia diz que eu e você, nós alcançamos a bênção de Abraão por causa do sangue de Jesus Cristo. Está lá em Gálatas. Deixa eu dizer uma coisa, o que ele quer dizer? Que o mesmo modus operandi para fazer com que Abraão fosse um homem próspero, abençoado, tivesse a presença de Deus, é o mesmo modus operandi da gente. Então, se era um princípio para Abraão, a bênção que estava sobre ele se manifestar, ter unidade nas coisas de Deus, na sua casa, na sua casa não tem nada mais importante do que ensinar a palavra de Deus. Talvez, meu filho, você esteja preocupado, e eu, como um pai responsável, eu me preocupo com isso também. Entenda o que eu estou lhe dizendo. Eu não estou mandando você negligenciar a matemática do seu filho, o português do seu filho. Eu não estou mandando você negligenciar as aulas de piano, de karatê, de balé. Eu não estou mandando você negligenciar nada disso. Mas eu estou dizendo para você que tem uma coisa, só tem uma coisa que libera a bênção de Deus sobre seus filhos, que é eles aprenderem através da sua vida a palavra de Deus. Sabe o que pode acontecer?
Vocês trabalharem, trabalharem, trabalharem. No dia que vocês morrerem, vocês terem filhos tolos, fáceis de se manipular, e que se percam ao longo do tempo. E talvez não fisicamente, mas espiritualmente sejam eunucos. Não vai trazer a chama, não vai trazer aquilo que recebeu de você para outra geração. Vai morrer nele. Vocês estão ainda comigo nesse lugar? Aleluia. Em 1 de Samuel tem algo poderoso. Me ame. Veja o que aconteceu com o profeta Samuel, um dos maiores profetas, um dos meus heróis. Mas quando eu vi isso aqui, eu me escandalizei. Quando eu vi isso aqui, eu me escandalizei. A mesma coisa de Ezequias. Eu só estou trazendo outra referência para você entender. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês me amam mesmo nessa noite? A filosofia, ela nunca foi ateia. A filosofia nunca foi ateia. Havia discussão sobre quem era Deus. Os estoicos, epicuristas, Aristóteles, Sócrates, Platão. A filosofia é clássica. E os filósofos nunca disseram que Deus não existe. Eles tinham dúvidas sobre o caráter ou coisa. Você sabe quando é que a filosofia fica ateia? Quando um homem, Nietzsche, escreve um livro chamado Assim Falou Zaratustra. E o livro é como se fosse uma agressão, um chute, um murro na boca do estômago de alguém. É como se ele estivesse querendo mandar uma mensagem para alguém. Eu já li esse livro. Mas você sabe de quem ele estava falando nesse livro, Nietzsche? O pai da filosofia moderna. O que muitos filósofos dizem, um homem à frente do seu tempo. Um homem que dizia que o cristianismo é uma mentira, porque ele está criando apenas uma... Ele tem um nome como se fosse um arquétipo, outro nome que ele diz lá, me esqueci agora, daqui a pouco eu me lembro. Ele está criando algo para poder causar uma resposta que o homem não tem. Que o cristianismo é apenas existencial. Espectro. O nome disso é um espectro. Ele diz que nós reconhecemos que nós temos um vazio. E nós criamos o nosso próprio Deus para poder suprir o nosso vazio. Você sabe de quem Nietzsche era filho? De um pastor luterano, que chegava em casa e agredia a mãe e os filhos, de forma descompassada, descompensada. Era um homem hipócrita. Não era um pastor que tinha uma vida no altar. E esse homem fez com que criasse em Nietzsche uma raiva, um ódio tão grande. A vida de Nietzsche foi uma destruição. A sua esposa tinha relações sexuais com Freud. Ele chegou a um ponto de aceitar relacionamento aberto. Uma loucura. Nietzsche era tão atormentado que ele batia a cabeça na parede para parar as enxaquecas. Às vezes passava dias e dias com a cabeça de cabeça para baixo, para que o sangue ficasse na cabeça, porque ele dizia que suavizava. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez não, com certeza, se aquele pastor fosse um grande homem de Deus, hoje a filosofia, ela estava pregando Cristo. Deixa eu dizer uma coisa, talvez você tenha um Nietzsche dentro de casa, talvez você tenha um Martin Luther King dentro de casa, talvez você tenha um filho que vai fazer uma diferença, mas depende de você. Ah, pastor, não tenho um filho. Mas se você não tem filho, Deus mandou Ezequias botar em ordem, por enquanto que era marido e mulher, só os dois. Eis-me aqui, 1 Samuel, vou ser bem rápido. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor. 1 Samuel 12:3. E perante o seu ungido, de quem tomei o boi. Deixa eu ler melhor, né? Desculpe aí. Ele está se apresentando para a população. Samuel percebe que o tempo dele está acabando. Samuel percebe que ele está envelhecendo. E ele faz uma proposta, porque ele quer partir em paz. Certo? Ele quer partir em paz. Muitos pregadores dizem que quer morrer como Samuel, nessa consciência. Mas nós vamos ver algumas coisas daqui a pouco. Então ele diz aqui, eis-me aqui, ele convoca uma assembleia. Testemunhai contra mim agora, povo de Israel. É mais ou menos isso. E diante de mim e do Senhor, vocês estão livres.
é o que ele quer dizer. E perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno, para encobrir com eles os meus olhos, e vou-lo restituirei. Então responderam. Ele disse: você está diante de mim, diante de Deus, não é para mentir. Povo de Israel, eu fui injusto. Nas pequenas coisas eu fui injusto durante minha vida toda. O cargo dele era o cargo até mais importante do que do rei Saul, eu posso dizer. Ele era mais respeitado até do que o rei Saul, porque a quem ele colocou a mão, o povo começou a aceitar como rei. E ele diz o seguinte: então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das nossas mãos. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Olhe que homem. E todo mundo sabe quem é Samuel. Todo mundo sabe quem é Samuel. Agora vamos ver os filhos dele. 1 Samuel 8:1. 1 Samuel 8:1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Colocou como autoridade. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Uau! Porque o serviço de Samuel tomava conta dele. Porque ele não tinha tempo para os seus filhos. Ele tinha que salvar a nação. Ele tinha que cuidar dos reis. Ele tinha que cuidar de tudo. Mas não cuidou de mostrar para os filhos o Deus que ele servia. Eu não sei se você entende, mas Samuel, fala que o teu servo ouve. Samuel sabia falar com Deus e ouvir Deus, mas ele não ensinou seus filhos isso. E era mais importante ter ensinado os seus filhos a ouvir Deus do que ser um juiz. Oh, aleluia. Sabe, querido, eu passei 16 anos trabalhando no sistema prisional. Oh, meu pai, como é que eu posso falar isso? Está sendo gravado e publicado. Vou falar assim: quantas autoridades que eram meus heróis quando eu fazia direito? Quando eu fazia direito, quantos heróis eu tinha? E eu dentro da caixa de Pandora agora, eu comecei a vê-los de verdade quem são. Eu não vou falar de cargos aqui, por favor, porque hoje existem tantas associações que eu posso responder por crime. Mas, querido, eu tenho uma palavra só diante de Deus e dos homens. Quantas decepções, quantos homens que os jornais, os títulos falam que são isso, são aquilo. E quantas vezes eu fui colocado em situações que eu vi o verdadeiro caráter de homens tão nobres, que andam de carro preto, placa preta, placa branca. Quantas vergonhas eu senti. Vocês estão comigo ainda? Mas como é lindo quando a autoridade cai e o dinheiro cai em alguém que é justo. E talvez você diga: pastor, por que eu estou aqui nessa noite? Porque Deus quer te levantar, meu irmão. Você está numa posição hoje, onde você estiver, que você pode fazer a diferença. Você pode ser um raio de luz naquele lugar. Mas Deus, Ele quer começar pela sua casa. Deus, Ele quer começar pelos seus filhos. Deus, Ele quer começar a fazer algo poderoso lá dentro. E Samuel, ele descuidou disso também. Talvez um homem que poderia dizer: eu não tenho tempo porque eu estou cuidando das coisas do Senhor. Talvez ele diria assim: eu estou fazendo tantas coisas para o Senhor. E você? Está fazendo tantas coisas para quem?
Porque se Samuel, fazendo coisas para o Senhor, se descuidou da sua família, e a sua família não recebeu Deus, do maior homem de Deus daquele tempo, em que você pode estar se descuidando? Talvez a sua esposa não esteja regada, talvez o seu esposo não esteja regado, talvez os seus filhos não estejam regados. Sabe o que eu vejo muitas vezes, irmãos, e eu estou falando isso de coração, é que as pessoas colocam como segundo plano: se der, eu vou para as coisas da igreja, se der, eu vou colocar as coisas do Senhor aqui dentro, se der, eu vou servir ao Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa: só tem uma blindagem dentro da sua casa e na sua vida e na sua família, que é o Senhor. Se o seu filho souber ouvir Deus e falar com Deus, eles vão ser tudo o que eles quiserem nessa vida. Tudo. Eu lhe garanto, tudo. Tudo. Eu quero finalizar, chamar o grupo de louvor. Pode vir, grupo de louvor, por gentileza. Agora, eu tenho um homem na Bíblia que nós tiramos o tema do mês. O tema do mês, ele ficou girando em cima disso aqui. Porque se eu tenho um exemplo ruim em Samuel e um exemplo ruim em Ezequias, em que se descuidou, eu tenho um exemplo de Torá de Josué, o grande general Josué. Um general de Torá era Josué. Vocês estão aqui ainda comigo, amados? Em Josué 24:15 diz o seguinte: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que andavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você nunca entendeu de onde veio essa frase. Presta atenção nisso, eu estou quase finalizando. Fica aqui comigo. A Bíblia diz que a geração dos pais desse povo aqui morreu no deserto. Vocês sabem da história. Eles disseram que preferiam morrer, e eles adoraram um bezerro de ouro no meio do deserto. Eles se tornaram idólatras. Vocês estão aqui? E os filhos desses pais, que viram os seus pais sofrendo pelo erro que tiveram, presta atenção nisso, por favor. Os filhos dos seus pais agora chegaram na terra de Canaã, e Josué manda chamar todo mundo e diz o seguinte: a partir de agora eu preciso saber quem é quem. Eu quero saber aqui quem é que vai adorar os ídolos dos seus pais, em que eles fracassaram, em que eles se perderam. E eu quero saber se vocês vão vir para essa terra nova aqui e vai achar que os deuses desse povo aqui que a gente está entrando é muito mais bonito. Agora eu vou dizer uma coisa, e eu quero dizer para vocês algo, presta atenção nisso. Eu e minha casa, a minha casa lá dentro, quando vocês abrirem a porta da minha casa, você vai ver uma família que serve ao Senhor. Sabe, eu vi um palestrante um dia ministrando, não dá tempo de fazer isso. Ele começa a enredar todo mundo, enredar, e diz assim: todo mundo, por favor, faça assim nas mãos. Aí ele pega para fazer assim. Agora, bote todo mundo as mãos nas suas bochechas. E aí todo mundo coloca a mão aqui. E ele disse: eu não mandei você botar na bochecha? Por que vocês colocaram aqui? Porque, querido, vocês serão guiados, e nós seremos muito mais guiados pelo que vemos do que pelo que é falado. Não é ensinar o seu filho o caminho, é ensinar o seu filho no caminho. Se você, mulher, não conseguir ou souber administrar sua casa com sabedoria, você nunca vai ter os seus filhos em sabedoria. Se você, mulher, nunca souber se submeter ao marido da forma correta e respeitar o seu marido, seus filhos nunca vão respeitar. Se você, marido, nunca amar a sua esposa como a Bíblia diz,
os seus filhos nunca saberão ter inteligência. Os pais, eles estão construindo algo poderoso para a próxima geração. E a Bíblia está dizendo que Josué está dizendo o seguinte: eu serei. Eu sei que vocês precisam ver alguém, mas para quem decidir adorar o Deus verdadeiro, eu vou ser um modelo. A minha casa vai ser um modelo. Vocês, quando olharem para a minha casa, vocês vão ver um modelo. Porque eu e minha casa vamos decidir hoje: serviremos ao Senhor. Veja, eu quero de novo. Eles passam, vencem, as muralhas de Jericó caem, eles entram, dominam, governam e diz: espera aí, antes de começarmos a governar, precisamos tomar uma decisão hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você, já finalizando. Ele estava dizendo o seguinte: quem tem que escolher é você. Quem escolhe o que vai entrar na sua casa, você que está nos assistindo agora, quem escolhe o que vai entrar na sua casa é você. É você que escolhe. É você que escolhe o que vai entrar na sua casa. É você que escolhe. É você que está aqui hoje. É você que está não é ninguém. Não terceirize a responsabilidade. Não é responsabilidade da escola. Não é responsabilidade de lugar nenhum. Vocês estão nesse lugar ainda. As escolas nos dias de hoje, e me ame mesmo, seguindo uma doutrina, Paulo Freireana, vai dizer o seguinte: vamos arrancar do nosso contexto social algo para que possamos ensinar as nossas crianças. Então qual é o contexto hoje? É funk? Aí vocês vão ver professores dançando funk em sala de aula. Vai ver professores dizendo: para ganhar 2 pontos, vocês bastam fazer aí alguma coisa uma vez por mês. Os pais pagam 50, 40, 30, seja lá o que for, e vai ralar na boquinha da garrafa, e os seus filhos vão lá para ganhar 1 ponto, para ganhar 2 pontos. Porque eu sou de uma geração que meus professores ensinavam o conhecimento clássico. A gente ia para essas exposições da palavra. Dia da palavra era o meu colégio, fazia, em que nós estudávamos as poesias clássicas. A gente estudava, a gente ensinava, mas as coisas que de fato construíram o raciocínio. Mas hoje, o que nós estamos percebendo é que nós estamos permitindo coisas acontecerem, e nós não estamos questionando nada, porque nós temos que ser educados, porque nós temos que ser domesticáveis, nós temos que ser domados, nós temos que ser políticos e polidos. Vocês estão nesse lugar? Vocês estão aqui mesmo nesse lugar, por favor? Amém mesmo ou não? Porque no ECA, está dizendo lá no ECA, que nós não podemos sexualizar uma criança. Mas eu vejo festas importantes de Itabaiana, em que pega crianças de 10 anos de idade, colocam uma roupa mostrando quase suas partes, suas virilhas, a sua barriga, bota uma roupa tão apertada que fica parecendo um corpo de mulher, e bota na frente de homens. E os pais batem parabéns, o conselho tutelar vê isso e não diz nada. Isso me dói, isso me agride. Eu não sei, meus irmãos, se vocês ficam desse jeito. Talvez você possa estar aqui hoje dizendo: para que tudo isso? A nossa geração está se perdendo. Os maiores CEOs do planeta não ganham a metade do dinheiro do que grandes TikToks ganham, ralando a bunda no chão. O que nós estamos ensinando a nossa geração é a seguinte: não adianta estudar. Aprenda 2 coisas: a lei de Gerson. O que é a lei de Gerson? O mundo é dos espertos. A lei da vantagem. E use o seu corpo, se torne um bobo da corte, um ser idiotizado para ganhar dinheiro. Os maiores CEOs do planeta, da Apple, que é os caras que administram as grandes operações mundiais, não ganham a metade. É só botar na internet isso. Dos maiores TikToks. Nós somos uma geração idiotizada, banalizada.
alienada. E nós estamos dizendo para os nossos filhos: o que precisa ser feliz, seja só feliz. Mas Josué disse: eu não vou entrar nessa terra e vou me agradar desses deuses. Eu e minha casa, eu decido, na minha casa é adorar o Senhor. Sabe, tem pessoas terceirizando a sua responsabilidade. Tem pessoas terceirizando a sua responsabilidade. A culpa é da escola, a culpa é da igreja, a culpa é da internet, a culpa é dos filhos, a culpa é sua. A minha filha, eu já preguei sobre isso. Todos os dias eu sento com ela. Todos os dias, no final do dia, eu me sento com ela, eu e minha esposa, e a gente tem que tirar uma pá de fezes da cabeça dela, das coisas que ela ouviu, foi bombardeada, e a gente vai significando, isso é por causa disso, por causa daquilo, papai, por que isso, por que aquilo, conversa aberta. Mas nós queremos agradar. Eu, no auge da minha juventude, 21 anos de idade, com mulheres, drogas, bebidas, eu estava muito bem. Eu conheci o Senhor. E eu não tive falta de escolhas, eu tive escolhas. Hoje eu estou nesse púlpito aqui por escolha. Eu escolhi Itabaiana, eu escolhi a Avenida João Paulo II, eu escolhi vocês, eu escolhi a Igreja Verbo da Vida, eu escolhi. Eu não me tornei pastor por falta de escolha. Eu escolhi. Porque Jesus me deu escolhas. Jesus abriu tantas portas para mim que eu poderia escolher qualquer uma delas. Deixa eu te dizer uma coisa: o seu filho, a sua casa vai progredir se você colocar os princípios cristãos lá dentro. O que é que nós temos de mais para termos vergonha? Porque um marido ama a sua esposa? Porque uma esposa respeita o marido? Porque os filhos obedecem os pais? E porque os pais brincam, se divertem e gastam tempo com seus filhos no lugar de estar tomando cachaça? Deixa eu te dizer uma coisa: eu escolhi. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, eu quero falar aqui com Josué. Eu quero falar com Josué dessa igreja. Desculpe, mulheres, nesse momento, me ame, mulheres, me ame de verdade, me ame. Mas ele chamou Abraão: Abraão, eu preciso conversar com você. Aleluia. Ele chamou Josué e disse: Josué, entenda, não foi a esposa de Josué que tomou a decisão. Não foi a esposa de Josué que tomou uma decisão, foi o homem que tomou a decisão. Sabe, quando as pessoas olham para Jesus, ele diz: não é esse o carpinteiro? Porque José não era nem pai biológico, mas foi um homem de Torá, transferiu um legado para Jesus. Ele chamava Jesus: Jesus, Maria está adorando em casa, que Maria adorava. Maria está ensinando como você nasceu. Maria está lhe levando para a escola rabínica. Mas você, no horário vago, vai vir comigo para a carpintaria. E junto comigo eu vou talhar um pouco do seu caráter, do que você vai ser. Porque Deus me escolheu para ser o seu pai adotivo. Ele vai ver, as pessoas vão ver em Jesus traços de José. Eu quero falar com o Josué dessa noite. Cadê o Josué daqui? Diga: eu. Diga de novo: eu. Você tem que tomar uma decisão, homem. O que é que entra na sua casa? Não deixe nas costas da sua esposa, não. Não deixe só sobre ela uma responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Proteja a sua esposa, ame sua esposa, cuide da sua esposa. Aprenda a conversar com a sua esposa, a dialogar com a sua esposa. Seja homem para santificar os seus pensamentos. Seja homem para purificar a sua sexualidade. Seja macho para poder trazer para dentro da sua casa o Espírito Santo.
Mas talvez você diga assim: eu já estou finalizando de verdade. Mas pastor, veja, eu estou aqui só, meu esposo não está aqui. Pastor, eu sou um jovem, um adolescente, meus pais não estão aqui. Quando eu era solteiro, eu me converti. Eu não dá tempo de contar tudo, mas eu passei 2 anos e meio batendo, brigando dentro de casa, brigando, era uma briga infernal, porque eu tinha me convertido. Até um dia que um homem de Deus veio para mim e disse: pare de falar. Pare de falar. Só viva e ore. Só viva e ore. Mulheres e filhos. Mulheres e filhos, você que não é Josué, você tem um papel: viver a palavra e orar. 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 Cadê as Marias aqui? Cadê as Marias? Você pode dar um glória a Deus, Marias? A mulher sábia edifica a sua casa. E cadê os filhos cheios de honra? Os filhos de honra aqui. Dê um glória a Deus aí. Você tem um papel, filho: honrar o seu pai. Meu pai não merece, honre ele. A alma do seu pai está indo para o inferno. Você quer ganhar ele? Honre ele. Ele não entende, ele está cego. Honre ele. Mas quem toma uma decisão hoje sou eu e você, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, para criar aqui meio que uma ferramentazinha, você toma consciência hoje: eu preciso. Depois da consciência, você entendendo o que está acontecendo, você toma uma decisão: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E dentro dessa decisão você traz a visão de futuro cristã da sua casa. Pastor, tem muita coisa bagunçada. Não tem problema, deixe cada pilar, uma coisa de cada vez, e você vai perguntando ao Espírito Santo. E quem vai lhe ajudar a isso? Ministrações, modelos e práticas. Então você vai escutar as pregações desse mês, você vai entender os modelos, e o que a gente ensinar tu pratica. O que a gente ensinar você pratica. Pastor, eu vou estar viajando, pega no YouTube, não larga uma pregação. Então o entendimento vai trazer vontade, e a vontade vai fazer vocês andarem em amor. O entendimento, você vai entender, e você vai dizer: eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E isso vai dar vontade, e isso vai fazer você andar em amor. Ainda que você tenha que sacrificar. Você está sacrificando. Seu pai está errado mesmo. Sua mulher está errada, seu esposo está errado. Mas você vai nesse mês botar em prática, e nós vamos orar, porque nós decidimos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês estão nesse lugar mesmo? Amém mesmo ou não amém?